Também sou advogado e acho que a advocacia jamais pode ser condenada quem tiver no exercício da sua profissão, representando ou defendendo qualquer cliente. Mas também, se o advogado participou de crimes, ele tem que ser investigado e responder por tal. Há suspeitas de transações ilícitas, financeiras, entre o senhor e um dos empresários que está preso, Camizotti, Maurício Camizotti. O senhor disse que o conhece desde 2015 e profissionalmente e depois também uma relação pessoal. Lógico que nós queremos entender a origem dessas relações financeiras, o que ocorreu, o porquê. Afinal de contas, pelo aquilo que foi revelado, é o senhor que paga o cliente. Pelo menos a suspeita assim foi publicado na imprensa. Não é o cliente pagando eventualmente o advogado. Por isso que levantou suspeito, o senhor também é investigado. Com pedido de prisão feito pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, que negou. Permitiu a prisão do Careca, do Camizotti e de Vossa Excelência só fez busca e apreensão. Nós gostaríamos de esclarecer, mas de fato o senhor parece que não veio com esse intuito. Mas eu queria, presidente, eu já mostrei algumas vezes, e vou ser sincero, eu não gosto de ficar mostrando toda hora, mas toda vez que o senador Exalcir mentir, eu vou mostrar. Faço questão. Porque eu estou dando prova. E eu queria mostrar ali na tela, por favor, o material. Toda vez que ele fizer isso, eu vou esclarecer. Faço questão. Por favor. Respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões com relação, bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Levou a Polícia Federal, senador? As denúncias que o gerou realmente por parte do governo Bolsonaro, a edição da medida provisória para estancar. Olha só, um senador eleito, à época pelo PSDB, hoje no PL, diz que recebeu e levou ao conhecimento do presidente. E diz que a única medida foi a edição de uma medida provisória 871, cuja comissão ele presidiu. E à época, o secretário da Previdência era o senador Rogério Marinho. Ora, com esse conhecimento que o senador Exalcir fez, a única medida foi a medida provisória? Ninguém comunicou à polícia? Ninguém comunicou ao judiciário? Ninguém comunicou ao Ministério Público? Ninguém encerrou os descontos? Não, fizeram diferente. Olha só, o senador Exalcir publicou essa emenda à medida provisória. Sobe um pouquinho, por favor. Onde ele pede a revogação do parágrafo 7º. Na hipótese prevista no inciso 5º do CAPT, a autorização do desconto deverá ser revalidada anualmente. Ele pediu a revogação da revalidação ainda em 2019. Mesmo tomando conhecimento das denúncias no final de 2018. Então ele queria fazer o quê? Proteger quem? Ajudar quem? Isso que foi feito. Queria que mostrasse o outro material. Passamos uma boa parte do dia. Só um segundo. Trabalhando. Isso aqui é a palavra do ex-presidente Arthur Lira da Câmara, que atuou em relação ao MP 871. Gostaria, por favor, continue, por favor. Passamos uma boa parte do dia trabalhando com o governo, com a FETAG, com a CONTAG, secretário Rogério Marinho, Planejamento, Economia, Fazenda, para construir uma aglutinativa que pudesse gerar um acordo no problema maior da medida provisória. Olha só, o deputado Arthur Lira cita então o secretário da Previdência, Rogério Marinho, que construiu com ele em diálogo com a CONTAG e outras entidades, ali o texto final da medida provisória. E aqui, o senador, na sua fala, tentou condenar essa entidade que tem trabalho sindical e de representação efetivos, diferentemente das entidades laranjas que entraram na sequência e fizeram esse roubo. E ficam aqui fazendo discurso, tentando demonizar a CONTAG, tentando dizer que ela é responsável por isso. Olha a falsidade, a hipocrisia que reina aqui por parte de alguns. E está lá, expresso, na medida provisória, onde foi alterado o tempo de revalidação para 3 anos. E o secretário acompanhou a negociação. Foi dito pelo ex-presidente Lira, ou o Lira está mentindo nesse caso? Era uma boa pergunta. E depois foi sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro, que em 2020, outra medida provisória, prorrogou seu prazo de início para 2022. Depois, outra medida provisória acabou de vez, relatada pelo ex-deputado Luiz Miranda, coincidentemente da mesma representação federativa, Brasília, Distrito Federal, que foi o presidente. Olha só, o senador de Brasília, Exalcir, apresentou a emenda em 2019, de Brasília, para acabar
com a revalidação anual. Em 2022, um deputado de Brasília, relator da outra medida provisória, vai lá e acaba, sem nenhuma emenda. Pode ser só uma coincidência com Brasília. Pode ser. Ou pode ser que não. Mas haja coisas semelhantes em comum, que acabam levando ao mesmo lugar. Com certeza teve a participação, a anuência, ou no mínimo a omissão de muita gente que está aqui, que poderia ter tomado atitudes diferentes. Lembramos, em 2020, servidores do INSS, que ameaçaram, tentaram impedir a continuidade de convênios de ACTs, foram ameaçados, inclusive, de morte. Essas pessoas têm que vir aqui. Elas têm que vir aqui. Foram ameaçados. E quem foi secretário até 2020? O senador Rogério Marinho, o pai da reforma da Previdência, que lesou inúmeros trabalhadores, aposentados e pensionistas do país aqui, com o aumento da contribuição, aumento do tempo de idade e o aumento do desconto. Então, senhoras e senhores, nós queremos e precisamos dessa verdade. Não adianta a gente vir aqui querer fazer discursos, ilação, e a gente acabar não jogando com a verdade. Está ali. Eu mostrei documentos, vídeos de uma sessão legislativa aqui nessa casa, onde comprova aquilo que eu estou dizendo. Queria mostrar uma outra coisa. Eu não vou aqui, doutor Nelson Williams, não quero saber os seus amigos. Isso para mim não interessa. Quero saber a sua participação no esquema do roubo. Mas alguns aqui de fato ficaram perguntando e fazendo ilação. Conhece o vice-presidente, conhece o Márcio França, conhece o Haddad, conhece o Joaquim e a Maria? Não tem nada a ver. Mas só pra gente rebater um pouco, porque eu poderia perguntar por que o governador está sorrindo, o senhor, todo mundo ali, não sei na mansão de quem, faço a mínima ideia, né? Não sei se é dele, se não é, não sei. Você deve conhecer, não sei se conhece. Eu não conheço, eu nunca fui, né? Então eu não conheço. Então assim, aí vem lá outra. Governador Tarcísio de Freitas janta com o empresário próximo a Dória no mesmo dia que é anunciado como candidato a governador. Olha a importância, no mesmo dia que é anunciado como candidato ao maior estado do país, é recebido na mansão do advogado. Qual é o problema isso para a CPI? Nada. Isso não tem problema para a CPI. Não quer dizer que ele não pode conhecer o governador de um estado A, do estado B, gente de partido A, de partido B. Isso não é crime. Isso não é crime. Nós nos conhecemos aqui, deputados, senadores de partidos diferentes. Quero mais uma ali, por favor. Com Dória e com Moro. Mais uma, por favor. Nelson Williams assinou o manifesto de apoio ao Bolsonaro em 2018, junto com outros advogados, está lá. Jurista lança o manifesto de apoio a Bolsonaro com críticas ao PT. Portanto, senhoras e senhores, sem mentira e sem ilação aqui, por favor. Essa narrativa, essa fala, essa desonestidade, porque chegaram a botar aqui, inclusive, a minha foto com o Bolsonaro e com uma coisa que não tem nada a ver com nada. Acontecimento. Eu poderia ter até que entrar com uma questão aqui de decoro, porque realmente, da forma como eles fazem,